do predicativo do objeto. Você já sabe que o predicativo, ele pode ser do sujeito ou do objeto. O predicativo do sujeito é aquele que se refere ao sujeito. O predicativo do objeto é aquele que se refere ao objeto. Quando se fala predicativo do objeto, pode ser objeto direto ou indireto. Qualquer objeto, tá? Por isso o nome é predicativo do objeto, porque ele pode ser predicativo do objeto direto ou do predicativo do objeto indireto. Tá, Bri, como é que eu faço para reconhecer um predicativo do objeto? Venha comigo aos exemplos. Encontraste a porta aberta. Esse aberta, na classe gramatical, ele é um adjetivo. Ele é um adjetivo que vem no predicado, então ele é um predicativo. Só que aqui ele não se refere ao sujeito, ele se refere ao objeto, a porta. Então, esse adjetivo que está no predicado e se refere ao objeto, porque é a porta que está aberta, então ele não está se referindo ao sujeito. O sujeito é tu. Tu encontraste. Esse aberta não se refere ao sujeito, ele se refere ao objeto. Então, ele é um predicativo do objeto. Aí você diz assim, ó, predicativo do objeto. E se quiser ser mais específico, você pode ser, ó, predicativo do objeto direto. Tá. Veja o segundo exemplo. Achei-a feliz. Feliz é um adjetivo que vem no predicado e se refere ao objeto. Então, ele é um adjetivo na função de predicativo do objeto. O predicativo do objeto, ele vem sempre no predicado, referindo-se ao objeto, que pode ser direto ou indireto. Nesse caso, também objeto direto. Existe uma dica para o predicativo do objeto que você não pode deixar de ter agora. Então, vou passar essa dica para você. Se você voltar ao conceito de predicativo do objeto, ó, volte ao conceito. Vá lá no início da teoria de predicativo e leia novamente comigo, que agora eu vou traduzir essa teoria que eu disse que eu ia voltar a ela. Estou voltando, olha só. Volte para a teoria de predicativo. Olhe de novo para o conceito de predicativo, você vai ver que cada vez mais a ficha vai cair para você. Ó, o que é predicativo? Predicativo é termo que acrescenta alguma coisa ao sujeito ou ao objeto, mediante um verbo qualquer, ou seja, pode ser verbo de ligação ou não. Em geral, é um atributo, uma característica atribuído ao sujeito ou ao objeto. É constituído por substantivo, adjetivo, pronome ou numeral. Agora eu quero que você olhe para o que vem a seguir. Olho aqui. O predicativo do objeto, em geral, ocorre por extensão. Ó, o predicativo do objeto é uma extensão semântica do verbo. Extensão semântica do verbo, que, além do objeto, pede um outro termo que complete o seu sentido. Bria, o que significa isso? O predicativo do objeto é uma extensão semântica. O que é ser uma extensão semântica? Semântica não é sentido? Extensão do sentido do verbo. É isso que se quer dizer. O predicativo do objeto é uma extensão do sentido do verbo. Caramba, Bria, mas o que é isso? Eu não entendi nada. É assim. Quando a gramática diz que o predicativo do objeto é uma extensão do sentido do verbo, ela quer dizer que o verbo pede. O verbo pede o predicativo do objeto. O verbo precisa do predicativo do objeto para ter o seu sentido esclarecido. Repita comigo. O verbo pede o predicativo do objeto para ter o seu sentido esclarecido. O predicativo do objeto direto, ele é pedido semanticamente pelo verbo. Se eu retirá-lo da frase, fica faltando alguma coisa no sentido do verbo. Vou repetir. Quando eu retiro o predicativo do objeto da frase, fica faltando alguma coisa no sentido do verbo. Isso vai sempre acontecer.
ele é uma extensão semântica do verbo. Por quê? Porque se eu o retiro, o sentido do verbo fica incompleto. Volte aos exemplos e você vai ver comigo como é que isso acontece. Ó, encontraste a porta aberta. Se eu retirar esse aberta, o encontrar vai mudar de sentido. Vai ser outra coisa, outra informação. Olha, pense comigo. Encontraste a porta aberta. Vamos lá. Com esse aberto aí, qual é o sentido do encontrar? Com esse aberto aí ao lado. O encontrar quer dizer que ele achou a porta aberta. Tipo, ele olhou para a porta e a porta estava aberta. Né? É o encontrar no sentido de viu a porta e ela estava aberta. Mas se eu retirar o aberta e disser encontraste a porta, aí é o encontrar no sentido de perdeu e achou depois. Então, no primeiro caso, encontraste a porta aberta, não é perdeu a porta e achou, não. No primeiro caso encontrou a porta em que estado? Ela estava como? Mas se eu retirar o aberta, o sentido vai mudar. Parece que ele havia perdido a porta e depois ele achou. Então, repita comigo, vai internalizar esse negócio. O predicativo do objeto, ele é uma extensão semântica do verbo. Se retirado da frase, o verbo perde o seu sentido, ou tem o seu sentido transformado. Quando o predicativo do objeto sai da frase, ou o verbo perde o sentido, ou tem o seu sentido transformado. Exemplo disso é o achei-a feliz. Esse feliz é predicativo do objeto, não é? Como é que eu sei? Se eu retirar da frase, olha como vai mudar de sentido o achei. Achei-a. O que vai parecer? Vai parecer que eu estava procurando e eu achei. Vai parecer que eu estava procurando e achei a cheia. É diferente de achei-a feliz. Quando você fala achei-a feliz, é o sentido de que você encontrou com ela e ela estava feliz. Você considerou que ela estivesse feliz. Se ele sai da frase, ele causa uma modificação de sentido no verbo. E esse é o conceito de predicativo do objeto. Esse não é o conceito de predicativo do sujeito, não. Cuidado que isso que eu estou te ensinando aqui vale para o predicativo do objeto. Então, macete para eu ver se é predicativo do objeto mesmo. Eu retiro da frase e olho para o verbo. E vejo se o verbo mudou de sentido ou se perdeu o sentido. Tá bom? Um outro ponto importante do predicativo do objeto é o predicativo do objeto, ele pode vir também com preposição. Então, veja aqui comigo o exemplo. Ó. Chamou o colega de doutor. De doutor é predicativo do objeto. Como é que eu sei que ele é predicativo do objeto? Primeiro, ele está no predicado referindo-se ao objeto. Porque ele está qualificando o colega. O colega não é o objeto direto? Quem chama, chama alguém? Então, esse termo de doutor, que está no predicado qualificando o objeto, é predicativo do objeto. Além disso, vou usar aquele macete de tentar tirar e olhar para o verbo, tá? Então, eu vou tirar o de doutor, chamou o colega. Falar só, chamou o colega. Repare que se eu retirar o predicativo, o verbo chamar vai mudar de sentido. Porque quando você diz chamou o colega de doutor, você está dizendo que é o chamar no sentido de apelidar, qualificar. Então, ele qualificou o colega de doutor. Se eu retirar o predicativo, use aquele macete de retirar. Se eu retirar, o chamar vai mudar de sentido. Vai ser o sentido de chamou o colega. Ops, colega, chega aqui. Esse chamar, quando o predicativo do objeto é retirado, ele passa a ter o sentido de convocar a presença. Então, eu tenho a certeza de que é predicativo do objeto. Esse é um macete para saber se é predicativo do objeto. Eu tiro da frase. Realmente, eu tirei e mudou o sentido. Predicativo do objeto. Agora, esse é diferente, esse aqui é matador, esse predicativo do objeto. Por quê? Porque a maioria, você não, que você está saindo da lama geral, né? Mas quem está na lama ainda vai chamar de objeto indireto. Vou mostrar para você uma pessoa na lama. Olha, para você dar adeus a essa fase na sua vida. Vou mostrar para você uma pessoa na lama. Ela vai fazer assim, ó.
Quem chama alguém de alguma coisa, direto e indireto. A pessoa na lama diria assim, verbo transitivo direto e indireto. Quem chama alguém de alguma coisa. Dri, por que não é? Porque de doutor não é objeto indireto. Dri, por que essa expressão de doutor não é objeto indireto, minha filha? Por que não é? Porque ela veio com preposição. Eu estou achando que é objeto indireto. Por que não é? Por causa da seta. Porque ele não se refere a chamar, ele se refere a colega. O objeto indireto, você aprendeu comigo, ele completa o verbo. E de doutor não completa o verbo. Ele se refere, ele qualifica colega. A seta dele vai para colega. Ele está qualificando o colega como doutor. Então ele é um predicativo do objeto. É um predicativo do objeto que engana, parece muito objeto indireto, por causa da preposição. Mas não é objeto indireto, porque o objeto indireto ele completa o verbo. E não é o caso. Esse aqui não completa o verbo, ele qualifica o objeto. A seta vai para o objeto. Chamaram o delegado de inquieto. Mesma coisa, ó. De inquieto é um adjetivo que está no predicado, qualificando o objeto. Predicativo do objeto. Esse verbo, ele é só transitivo direto. Quem chama alguém. Ó, o delegado é objeto direto. E de inquieto não é o objeto indireto, por quê? Porque está qualificando o delegado. Se qualifica o objeto, então ele é predicativo do objeto. Entendeu? E eu posso sempre usar o macete de retirar da frase. Quando eu retiro o predicativo do objeto da frase, o verbo tem o seu sentido ou perdido ou transformado. Então, se eu retirar o de inquieto dessa frase e falar somente chamaram o delegado, o chamar vai mudar de sentido. Vai deixar de ter o sentido de qualificar o delegado para ter o sentido de convocar. Quando o predicativo sai da frase, predicativo do objeto, o verbo tem o seu sentido transformado. Entendeu? O que você aprendeu aqui comigo? Você aprendeu o predicativo do objeto. Predicativo do objeto. Dri, o que eu tenho que saber sobre ele, então, para fechar? Vem. Predicativo do objeto, fechando. Ele vem no predicado, porque ele é predicativo, e qualifica o objeto. Se retirado da frase, o verbo tem, vou colocar assim, ó, o verbo perde ou tem o seu sentido transformado. E o predicativo do objeto pode vir com preposição ou não. Você viu lá exemplo em que ele vinha sem preposição e exemplo em que ele vinha com preposição. Tudo bem? Top, né? Foi. Você aprendeu mais uma, você aprendeu mais essa. Comemore! Você acabou de aprender predicativo do sujeito, do objeto. Tá bom? O que nós vamos fazer no próximo bloco? Mais um termo da oração. É o último. E a partir daí nós vamos treinar. Vamos ao último termo da oração. Sabe o que você está fechando na sua vida? A análise sintática.
que é o estudo dos termos da oração. E nós vamos ao último termo da oração, que é vocativo, depois é mão na massa. Então, roda a vinheta, vamos lá.